Rapaz, o pessoal da Plim Plim desesperado, não sabe o que fazer aí, porque o Palmeiras conseguiu mais uma vitória impressionante. Depois de vencer o Internacional dentro do Beira-Rio lotado, Palmeiras foi a Fortaleza, um calorão da peste, como diriam os nordestinos, para vencer o time da casa, que não perdia dentro do Castelão desde 2023 pelo Brasileirão, meus amigos. É isso aí, a última vitória de outro time contra o Fortaleza lá dentro do Castelão pelo Brasileirão aconteceu na 30ª rodada de 2023, aquele Brasileirão lá que o Palmeiras sagrou-se campeão. E olha, acho que é um sinal, e um bom sinal essa vitória do Verde. Olha só o pessoal da Plim Plim aí, rasgando elogios ao Verdão. Palmeiras, né? Palmeiras. Então, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, acho que no segundo tempo não. O Fortaleza, eu acho que deu até bons sinais no segundo tempo, de reação, podia ter empatado o jogo no final. Mas é um Palmeiras muito acima do que a gente imaginava no início do campeonato. Até começou não ganhando do Botafogo na abertura, mas depois já são 6 vitórias seguidas. Ganhou todas na Libertadores, ganhou os outros jogos todos no Brasileiro. E tem jogado bem. No segundo tempo, nem tanto. E fica para o Fortaleza isso. Ele deixou de ser um time absolutamente imbatível no Castelão. O resultado, para mim, não era surpreendente ontem, como não foi. Mas deu sinais no segundo tempo de melhora. Ele tem que se abraçar esses sinais de melhora para tentar voltar ao trilho. Ainda não é uma situação desesperadora, muito contrário, até porque o nível do campeonato até agora é baixo. Então o Fortaleza, mesmo fazendo tão poucos pontos, 5 pontos, ele continua bem acima do corte, do Z4. Mas é um jogo que precisa melhorar. Tanto na Libertadores, quando está mal, quanto no Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras não está brilhando ainda e sequer à altura do elenco que ele tem. O Palmeiras investiu muito para fazer dessa temporada uma temporada vitoriosa. O Abel é um cara ambicioso, certamente está pensando em arranjo de elenco, de time, para fazer um Mundial aceitável no meio do ano, para ter uma temporada de novo de briga por Libertadores, Brasileirão, em alto nível. E acho que a montagem do elenco está à altura disso. Construir o crescimento com resultados é o paraíso para qualquer treinador. Alivia a pressão, teu goleiro pega uma no final do jogo, beleza. Você consegue resolver o jogo num lance de bola parada, numa escapada, ok. Mas o Palmeiras está competitivo. Acho que não dá para falar de brilho ainda do time do Palmeiras, mas o arranjo de jogo do Palmeiras para esse momento da temporada sustenta o crescimento do time. Mas não será este o brilho do Palmeiras? Eu acho que... Porque assim, os times são diferentes. As pessoas esperam um tipo de jogo do Flamengo que o Palmeiras não vai ter e vice-versa. E o brilho do Palmeiras, do Abel, me parece a constância, a regularidade, a competição. E com alguns jogos muito bons. Vamos pegar as vitórias seguidas? O Palmeiras empata com o Botafogo, não foi um grande jogo. Mas não jogou mal. Não jogou mal, mas não foi um grande jogo. Derrota o Sport, não jogou bem, foi com erro de arbitragem, não jogou bem. Esse jogo foi ruim. Aí, cara, veio uma resposta... Foi o melhor jogo do Palmeiras. Muito boa. Um grande jogo do Palmeiras. Amassou o Corinthians. Amassou o Corinthians. Foi. Fez um jogo muito bom contra o Inter no Beira-Rio. Ganhou no Beira-Rio, cara. A única derrota do Inter na temporada foi do Palmeiras. Né? Foi um jogo igual. E ganha do Fortaleza fora. E no meio tempo ainda uma vitória em casa pela Libertadores. Você acha que o futebol do Palmeiras é esse, assim? Eu acho que se esse for o futebol do Palmeiras, vai ser campeão brasileiro. Eu acho que esse é o futebol... Porque ele vai chegar numa... Assim, é uma regularidade muito grande. E até quando ele não joga bem, ele dá um jeito de vencer os jogos. Então, se ele mantiver isso, vai ser campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras voltou a ser... Que é o campeonato da regularidade. Eficiente. Ontem foram 6 finalizações, 4 no alvo, 2 entraram. É isso. Esse é um Palmeiras eficiente, voltando a ser eficiente. Com o Abel mudando o esquema de jogo, botando o Felipe Anderson onde ele mais rendia na Lazio, trazendo o Estevão para dentro, que na base jogava ali naquela função, tendo uma liberdade de ser um segundo atacante, de ser um 10, de cair pelo lado, fazendo troca com o Felipe Anderson, dando uma sustentação, com o Emi Martins ali protegendo muito o Giai, protegendo o Felipe Anderson, que não é um cara defensivo, ao contrário do lado esquerdo, que o Piquerez é um lateral que usa muito o lado do campo, com o Facundo jogando por dentro. Enfim, é o Abel reajeitando, né, colocando seus jogadores, readaptando alguns jogadores nas posições que eles podem render mais. E aí entra a questão da eficiência. O Flaco, que não vem fazendo gol, fez ontem. Jogou bem, hein?
Exato. É que o Palmeiras tem um timaço para ser só competitivo, entendeu? Eu entendo que é o estilo Abel, o jeito Abel de jogar, mas hoje o Palmeiras não precisa mais jogar só em espaço de adversário. Hoje e ele conseguiu fazer o Palmeiras evoluir em vários momentos do trabalho dele. Eu acho que o potencial desse time do Palmeiras é para muito, mas muito mais. Eu acho que é pro jogo o desempenho que teve contra o Corinthians. Ele pode Isso. A régua é essa, naquele isso. nível. O jogo Eu contra o acho que a Corinthians foi régua é muito ali. bom. Eu também acho, a régua é essa. Não, Foi não é muito só bom. competitivo. Ele é Cara, capaz de jogar daquele jeito. É. Mas a média é mais ou menos essa, que é muito competitiva. Alguém joga e melhor do pontua. que o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro para vocês? Cara, ainda há pouco parecia ser o Flamengo. O jogo do Flamengo contra o Juventude foi uma coisa absurda pra mim. Fez bons jogos Nível no campeonato. altíssimo. De repente o Flamengo oscila. Flamengo, Palmeiras, são os dois que a gente imaginava. Na mesma rodada em que o Flamengo derrotava o Juventude, o Palmeiras derrotava o Inter fora. É uma questão de avaliar qual resultado tem mais Acho que peso. o Palmeiras está sendo mais 6 a 0 eficiente. no Juventude em casa ou 1 a 0 porque no o nível de Palmeiras está sendo mais enfrentamento, né? eficiente para resolver os jogos É do diferente. do que o Flamengo. Eu acho. Por exemplo, o Flamengo fez um jogo muito igual contra o Inter, mas em boa parte do segundo tempo ele foi melhor do que o Inter. Ele não ganhou o jogo. O Flamengo fez um jogo equilibrado contra o Vasco no primeiro tempo. Em boa parte do segundo tempo ele foi melhor. Ele não ganhou o jogo. Contra o Vitória ele teve dificuldade, mas ganhou. Contra o Juventude ele arrebentou, goleou. Qual foi o outro jogo que o Flamengo Grêmio. teve? O Grêmio foi um jogo muito fácil para o Flamengo, ele controlou o jogo todo. Então, eu acho que a eficiência do Palmeiras está sendo mais significativa e justifica essa diferença de 2 E pontos com o ontem Flamengo. o Everton não tem a fama de ser bom pegador de pênaltis. Inclusive, por que a gente está falando isso? O torcedor do Palmeiras se queixa de essa equipe tão vitoriosa nas disputas de pênalti em 10 com o Everton ter vencido apenas 2, 20%. É baixo, né? Em compensação, o histórico dele com pênaltis durante o jogo e pênaltis muito decisivos é altíssimo. Então, no ano passado, 37 do segundo tempo, 3-1 Botafogo, Tiquinho, ano retrasado, Tiquinho poderia definir o Campeonato Brasileiro ali. O Everton defendeu e ali o Palmeiras arrancou para a virada e o título. Ontem, um pênalti que garante 3 pontos, né? Esse pênalti foi a divisão, aliás, igualzinho, né? O do Tiquinho e o do Fortaleza, iguaizinhos os pênaltis. Iguaizinhos, no mesmo canto, o mesmo tempo de reação, idênticos, né? Pegou pênalti em final olímpica. Então, assim, é um cara que tem... Posso fazer uma pergunta pro Ramon? É um cara que tem também do mesmo lado. Ou seja, não é um bom lado para bater no Everton. É melhor bater do outro lado, Os né? batedores agora Posso fazer podem uma virar o pergunta pé. pro ex-jogador? Deixa eu pensar. Pode, Ramon, te fazer essa pergunta? Para não dizer que eu João sou Carlos não tem mal-humorado. moral, pode. Quem tem mais mérito? O mérito do Everton é claro. Mas o Lucheiro bateu bem um pênalti? O Everton deu uma valorizada na batida do Lucero, né? Mas eu acho que foi assim, não foi tão forte como teria que ser, mas a reação do Everton foi espetacular, ele com uma foi bem mão na só. bola, ele foi bem com na uma bola. mão Cara, é só. igualzinho É do mais mérito Tiquinho, do cara. Everton, eu acho É mais mérito do Everton. igualzinho do Tiquinho. A leitura do movimento do Lucero vindo pra bola também, obviamente tem estudo aí, né? De cobrança de pênalti. Se movimenta no tempo certo, ele sai com uma explosão no tempo Não, certo. isso que eu com uma falei. mão só. Isola o Everton. Estou perguntando se o Lucheiro, a cobrança foi Boa? Não. boa. Foi ruim. Não foi boa. Não foi boa, foi ruim. Viu como é que eu sou? Mas não tira o mérito do Everton. Não, tem problema. Não, mas o mérito do Everton, eu não Sim, estou mexendo sim. nisso. Ele foi lá e pegou a bola, mas eu acho que a cobrança e não não foi permitir também o adequada. cruzamento depois, né? Ele abre os braços ali, ó, e impede que no rebote haja um cruzamento. Ah, também. E essa coitado bola, do Voivoda, e né, essa cara? bola foi entre o Everton e a trave, assim, no meio desse... É onde o goleiro mais... Bom, Ó, tem a e aí probabilidade ele vai impedir que haja um cruzamento e a jogada exato. perseguida. Ele cresce pra cima. Estava procurando aqui para ver quando é Palmeiras e Flamengo. É no final do mês que vem, né? Dia 25 entre... 25 de maio? 25 de maio. Estamos a um mês de um Palmeiras e Flamengo. Só que vai ser entre um jogo de Copa do Brasil e um jogo de Libertadores. Talvez seja a última rodada antes da próxima data FIFA. Pode ser. Que deixa eu ver o aqui. Brasil joga com... Não é que ainda vai ter Flamengo e uma. Fortaleza, Flamengo e Mas Tátira, Sport Flamengo. é 7 de junho, eu acho, a próxima data FIFA. Ah, tá. Você fala data FIFA. Data pode FIFA, ser data pode ser FIFA, que data esmague FIFA. ali. Mas é no meio de um jogo de Libertadores e Copa do Brasil. Mas nós estamos a um mês, de repente, desse enfrentamento maravilhoso, cara. Tomara que o brasileiro resista, né? Porque a tentação de botar time misto hoje em dia é grande. Muito bem, nós estamos então celebrando a vitória do Verde. Baita resultado. O Fortaleza praticamente liderou todas as estatísticas. Dominou o jogo em tudo. Menos defesa de pênalti
E o resultado, ou seja, bolas na rede. Quem botou mais bolas dentro da caixa? O Verdão. Graças ao Paredão, diga-se de passagem, que conseguiu fazer o gol dele aí, tá? Aos 93 minutos, pegando aquele pênalti absurdo. Defesa no canto, difícil, uma bola forte, chutada ali, praticamente rasteira, né? Porque um palmo ali, de repente 1,5 palmo ali no chão. Uma bola complicada que ele defende praticamente com o punho ali. Muito bem defendida. E teve gente que eu vi dizendo aí na imprensa aí, hein? Cazé TV tá de sacanagem. O nosso querido Luizinho aí, nosso narrador aí, né? Que é muito bom, diga-se de passagem. Virou um monstro na Cazé TV. Já era um baita de narrador na TNT, da época de esporte interativo que eu acompanhava. Mas o Luizinho, cuidado, Luizinho. Seus comentários aí tão estranhos, cara. Você tá falando algumas coisas. Tô notando algumas coisas esquisitas aí nos jogos do Palmeiras aí. Tipo, você tá vendo coisas que a imagem não tá me mostrando, por exemplo, entendeu? E eu vejo, viu? Quando tô vendo coisas e o narrador tá falando outras coisas. Eu observei umas 2 ou 3 vezes isso hoje e também já observei isso no Paulistão aí também, tá? Acho que teve outro jogo do Brasileirão também que teve isso, que a Cazé também transmitiu. Mas enfim, vamos lá pra frente, bora pra frente aí. O Verdão tá demais, cara, tá demais. Deixa o seu like aqui, tá? O pessoal da Plim Plim não tem outra alternativa a não ser reconhecer a liderança do maior do Brasil. Clica aí, ó, no próximo vídeo, tá? Avante palestra!